Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Vamos então à leitura de uma página que eu escolhi do livro Caminho, Verdade e Vida, porque, de acordo com o nosso tema da noite de hoje, que é o diálogo do moço rico com Jesus, esta página é de número 165, Bens Externos. Ela tem muito a ver com o tema, por isso eu a escolhi. Se chama Bens Externos, é uma página do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a passagem, o versículo de Jesus, que Jesus fala, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, Emmanuel discorre acerca deste versículo. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Após esta leitura, essa lição belíssima do nosso querido Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, eu convido a todos os nossos companheiros, já aqui presentes, a elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e orar, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade desta encarnação, agradecendo o útero que nos gerou aqui na Terra, que seja essa mãe abençoada, onde ela estiver nesse momento,
por ter nos dado a oportunidade desta reencarnação. Rogamos a Deus por todos os necessitados, os enfermos do corpo e da alma, e pedimos, Senhor Jesus, que este momento de entrelaçamento entre nós, este momento de meditação em torno deste tema, possa ser de grande proveito para todos nós, Senhor. Que ao sairmos desta nossa reunião, deste nosso encontro, possamos sair renovados. Na tua paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer muito a todos aqueles que estão aqui presentes conosco, nesta noite, neste horário, neste dia caloroso, não é? Esse dia quente, e que nós estamos aqui em torno do Evangelho de Jesus, meditando sobre um tema muito bonito, muito interessante, muito ele tem uma riqueza de conteúdo enorme, e nós, através desse tema, nós podemos passear pelas obras da codificação kardeciana. Nós, além do Evangelho de Jesus, nós podemos sair do Evangelho e procurar as obras básicas, e ali nós vamos encontrar, como se fossem, usando uma linguagem moderna, os links, não é? Que nos unirão a todos aqueles ensinamentos que Allan Kardec deixou na codificação. Então, nós vamos aproveitar esse diálogo de Jesus com o moço rico. É o mancebo rico de alguns, não é? Dona Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, através de Divaldo Pereira Franco, ela intitula a lição O Mancebo Rico. Mas, de acordo com o evangelista, vários evangelistas, cada um, ele se refere, uns se referem ao jovem rico, outro ao homem rico, não é? E o mancebo rico também. Então, nós vamos ver que Jesus estava nas suas pregações. Nós ficamos imaginando aquele homem jovem, aquele homem com uma postura de integridade moral, que onde ele chegasse, ele se impunha pela sua presença, pela simples presença. Então, nós vamos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, o evangelista Marcos dizendo assim: tendo saído Jesus para se pôr a caminho, veio correndo um homem. Aí Marcos já se refere a um homem, não a um jovem. Veio correndo um homem e, com o joelho em terra diante dele, lhe fez esta súplica: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, nós ficamos imaginando, Marcos o cita um homem, mas vamos ver os outros evangelistas falando no mancebo, não é? O mancebo rico, aquele jovem, Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 30, falando de outra forma, mas a mensagem é a mesma. Então, aquela criatura chegou se dirigiu a Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar Allan Kardec citando essa passagem: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Allan Kardec pegou esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo.
E aí nós vamos ver Jesus se preocupando em dizer a ele que não o chamasse bom, porque bom seria apenas o Pai que está nos céus. Jesus se preocupando em não ser bajulado ou elogiado com esse adjetivo, não é? De ser chamado bom. Imaginemos a bondade personificada, não aceitando ser chamado bom. E vamos aí fazer um pequeno recorte para nós. Já nós, como nós gostamos desse título, não é? Ah, fulano é tão bom, e nós, às vezes, ficamos assim tão nos achando bons mesmos, não é? Achando que somos realmente bons. Ali, naquele momento, nós podemos até estar usando de um pouco de bondade, mas lá na frente nós já tropeçamos na nossa inferioridade e temos, daqui a pouquinho, atitudes menos bondosas, não é? Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. E Jesus dando esse grande exemplo. Então, nós estamos aí diante de dois personagens, Jesus e o mancebo rico. E esse mancebo rico, nós vamos ver Dona Amélia Rodrigues, esse espírito maravilhoso, fazendo aquela poesia no livro Primícias do Reino, em torno dessa mensagem fantástica. Ela então descreve a natureza, ela descreve os pássaros, as plantas, as flores, o ambiente, e nós nos sentimos ali. Nós nos sentimos fazendo parte daquela cena. E isso é tão bom para nós nos dias atuais. Porque nós, quando vamos ler o Evangelho com esse toque de amor, de poesia, o que acontece conosco? Nós nos transportamos, nós saímos da nossa vidinha, do quadrado da nossa vida e vamos alçar esse voo e entramos em um belo quadro, entramos num lindo cenário. E aí eu convido a todos aqui presentes, vamos entrar nesse cenário. Vamos imaginar Jesus diante de um jovem que era alguém que tinha avidez de conhecimento, queria melhorar. Ele declara, Dona Amélia Rodrigues declara, que ele tinha tudo. Ele dormia em camas especiais, com madeiras especiais. Ele tinha os criados, ele tinha uma vida de fartura. Imaginemos uma casa linda, jardins floridos, sendo servido a todo instante por uma criadagem que se esmerava em atendê-lo. E, no entanto, ele não estava bem naquela situação. Nós nos lembramos aí de Francisco de Assis, da história de Francisco de Assis, e de tantos e tantos outros que também, apesar de serem muito ricos, não estão felizes onde estão. Agora, abrindo um parêntese, eu me lembro de um milionário contemporâneo, um milionário africano. Esse milionário africano, vocês me perdoem, porque ele tem um nome muito complicado e eu não tenho agora como repetir o nome para vocês. Mas ele fazia muitas doações, porque ele era muito rico, é muito rico, e muita gente pede muita coisa a ele. E ele doa. Não sei quantas mil camas hospitalares, ele doa
alimento, ele doa muita coisa. Mas, em dado momento, o que aconteceu? Alguém, um amigo dele, pediu a ele cadeiras de rodas para uma população de um país africano, lá onde tem aquelas minas, onde muita gente é amputada porque com aquelas minas que ficaram das guerras e as pessoas perderam muitos membros. E então esse amigo dele pediu as cadeiras de rodas. E ele mandou 500 cadeiras de rodas, mas aí o amigo falou assim: e se você fosse comigo para levar? Aí ele falou: ah, eu não vou, não me interessa. Aí o amigo falou: vamos, tenha essa experiência. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele começou a doar as cadeiras, participar da doação, e ele viu uma criança que estava muito embevecida olhando para ele, sentadinha na cadeira de rodas. Então ele disse, a criança falou assim: olhe para mim, porque ele estava entregando automaticamente, e a criança disse: olhe para mim, por favor. E ele olhou e falou assim: por que você quer que eu olhe? Ele disse assim: porque quando eu chegar ao céu, quando eu chegar no céu, eu quero reconhecer você lá entre os anjos. E ele, então, diante daquele impacto, daquela resposta, ele sentiu uma felicidade tão grande que, quando ele saiu de lá, ele declarou que a maior felicidade que ele teve na Terra foi aquela resposta daquela criança. Então, aí, eu só contei essa história verídica para nos lembrarmos da ânsia, da angústia, com certeza, que havia no coração do mancebo rico. Tinha tudo, mas o coração devia estar vazio. Fazia falta alguma coisa. Então, ele chegou para Jesus e perguntou assim: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus, então, aí, quando falou assim, Jesus estava falando dos mandamentos da lei de Moisés, porque o jovem era um seguidor das leis de Moisés, não é? Era um judeu e, com certeza, sabia de cor as leis mosaicas, e ele, com certeza, procurava segui-las. E então, Jesus... Aí ele responde para Jesus: mas isso eu já faço. Isso é o que eu mais procuro fazer. Aí Jesus dá a célebre frase: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. Vende tudo que tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Aí nós vamos dar uma paradinha nessa resposta de Jesus. Vende tudo que tens. Nós podemos considerar que não é vender a casa, a roupa, os bens materiais. Com certeza, Jesus estava falando assim: vende tudo que tens, desfaze-te das tuas mazelas espirituais, deixa para lá todos os balangandãs que você vem arrastando pela vida.
e que já não importam mais, que já não têm mais importância. Vamos, então, ver de outra maneira a vida. Caminha com simplicidade, deixa essas coisas que não interessam para trás. Isso é vender tudo o que nós temos, porque nós temos muita coisa que não interessa mais e que nós conservamos. Não é só o nosso lado da maldade, o nosso lado dos vícios, da maledicência, do ciúme, da inveja, e etc, etc. Não é só isso. São muitas outras coisas que ainda trazemos e arrastamos, como se fôssemos aqueles mendigos espirituais que têm aquelas quinquilharias que carregam, fazendo aquele barulho, não é? E que atrapalham até o nosso caminhar. Então, ele ainda diz tudo que você tem, que você ainda arrasta, que você ainda possui, que você ainda conserva e gosta de conservar. Porque, às vezes, nós temos uns defeitinhos de estimação que nós gostamos de conservar aquilo, que nós achamos aquilo muito importante, não é? Eu sou muito franca, eu digo na cara, eu digo na lata. Tem gente que ainda fala assim, no popular, né? Como se essa franqueza que ofende fosse uma forma delicada de viver, fosse uma forma boa de convivência, de vida social adequada, de uma vida amorosa, de uma vida cristã. Não é? Dizer tudo assim de frente para ofender, para falar. Eu sou sincera. Muitas vezes a gente esquece de dizer eu sou sincera com muita falta de educação, não é? Muita falta de amor, muita falta de polidez, de afabilidade, de doçura que Allan Kardec considerou tão importante que colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí ele ainda diz, Jesus continua, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres. Isto é, nós vamos deixar, não é? O que não nos interessa porque nos atrapalha, vamos deixar. Se alguém tiver interesse, que ainda estiver naquela faixa e quiser ficar com essas coisas, ainda deixa, porque ainda são pobres de espírito, são pobres que ainda gostam de arrastar essas coisas, esses defeitos, esses balangandãs, como eu digo, não é? Coisas que não importam mais na nossa vida, mas que tem gente que gosta. Então, deixa os pobres de espírito, aqueles pobres, não pobre da pobreza de dinheiro, mas o pobre da pobreza moral, não é? Muitas vezes vão querer continuar com tudo isso, com essas coisas, com essas situações inadequadas, e se nós nos desfizermos, não é? Que aí, deixando tudo para trás, nós vamos nos purificar. E vamos nos purificando, não nos purificar de um dia para o outro, vamos nos purificando. E purificando-nos, nós vamos ter um tesouro nos céus. O tesouro pode ser a alegria do serviço, a alegria que o milionário africano teve de entregar a cadeira de rodas e de ouvir que a criança estava admirando tanto a sua figura que queria memorizá-la para que, quando entrasse no reino de Deus, quando saísse da terra e entrasse no plano espiritual, o reconhecesse, porque com certeza ele estaria lá numa condição muito boa, porque deu a ela uma cadeira de rodas certo dia. Então,
esse é um tesouro que nós podemos ter com uma coisa simples que façamos. Quantas vezes nós fazemos algo que nós nem temos ideia que alguém esteja vendo ou que seja tão importante para aquela pessoa e aquela pessoa leva aquilo no coração, num reconhecimento tão grande que nós até nos impressionamos. Meu Deus, uma coisa tão simples. Isso aí não foi nada, não é? E a pessoa reconhece e nunca mais esquece aquele bem que foi realizado, que foi feito. Então, isso nós vamos receber, vamos ter uma visão ampliada dessas atitudes todas no plano espiritual, não é? Na vida espiritual. É aquele terás, Jesus diz, terás um tesouro nos céus. Isto é, quando estiver no plano espiritual, o tesouro será essa alegria, essa paz, por ter feito melhor. Vem e segue-me. Aí, quando Jesus disse a ele, vem e segue-me, o jovem, o mancebo rico, teve uma atitude de tristeza, porque ele, apesar de já estar interessado nas coisas espirituais também, ele ainda se mantinha atrelado a algumas coisas materiais. Algumas coisas materiais calavam fundo na sua vida, eram muito importantes para ele. Então, naquele momento, a dúvida bateu dentro dele. E ele, então, começou a argumentar, ele argumentou com Jesus alguma coisa, de alguma forma, que ele tinha contratado treinadores para cavalos muito imponentes, cavalos de raça, que ele havia mandado comprar em locais distantes, na Dalmácia, e que ele gostaria muito de poder correr, né? Ele queria muito correr, fazer a corrida de bigas em Cesareia. Haveria uma festa muito linda em Cesareia e ele precisava competir em Cesareia. E ele, então, ele sairia da cidade dele para Cesareia para competir. Aí nós ficamos pensando, Cesareia representa o mundo, não é? Ele estava sendo convidado por Jesus para uma vida diferenciada, para uma tarefa diferenciada. E, com certeza, quando Jesus o convidou, Jesus o reconheceu como alguém apto a participar da vinha do Senhor, a participar daquela semeadura que Jesus estava fazendo na terra, a ser uma ovelha do Cristo, do redil do Cristo, com certeza. Mas ele precisava competir em Cesareia. Ele não podia ainda, apesar de ter tido no seu planejamento reencarnatório, ele havia planejado aquele reencontro com Jesus ali, aquele encontro com Jesus, havia planejado aquele convite, aquilo tudo estava planejado para que ele tomasse a atitude e desse a grande guinada na vida dele, como Deus deu Maria de Magdala, por exemplo,
não é? Como deu o Paulo, o Saulo, que passou a ser Paulo, e tantos outros que deram aquela grande guinada na sua vida, mas ele não conseguiu, porque ele precisava competir em Cesareia. Isto é, o mundo o estava atraindo, o mundo o estava chamando, e ele precisava ouvir o mundo, mesmo que fosse só um pouquinho. E depois eu procuro, como muitas vezes acontece conosco. Quando eu me aposentar, eu vou assumir uma tarefa em tal instituição. Quando eu estiver com a minha vida material toda regularizada, comprar minha casa própria, tiver meu carro, meu filho tiver se formado, aí eu vou assumir as tarefas, não é? Vou fazer o bem, vou trabalhar pela caridade. Muitas vezes nós somos assim. Foi isso que o mancebo rico fez. Nós, quando falamos isso, nós estamos indo competir em Cesareia, né? Nós estamos querendo competir em Cesareia. Nós estamos dando oportunidade ao mundo, nós queremos aparecer no mundo, nós queremos vencer no mundo. E deixamos o chamado do Cristo de um lado. Então, neste momento, quando ele disse isso, foi quando Jesus falou para ele, segundo a nossa querida Amélia Rodrigues, ele diz: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, e agora para o teu espírito, não há tempo a perder. Quantas vezes Jesus fala isso para nós? Não posso esperar. O reino dos céus começa agora para o teu espírito. Não há tempo a perder, não posso esperar. Não é? E então o jovem novamente argumenta, mas eu aguardei tanto. Os meus cavalos foram treinados, eles estão aptos a vencer. E então, Jesus é exatamente quando Jesus cita aquela frase, que eu não vou citar agora, não, porque vou lembrar ainda, quando o jovem diz assim: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, mas a competição em Cesareia eu não abro mão. É muito fácil, meus irmãos. É como aquele milionário africano fazia. Ele mandava, né? Mandava as doações, entregava. Para ele era muito fácil, assinava um cheque. Hoje em dia passa um Pix, é mais rápido, não é? Você vai no seu celular, você transfere o dinheiro, nem vê o dinheiro já passa, é um dinheiro invisível, que você nem vê, não chega às suas mãos, ele passa daqui para ali, vai para lá, e você faz tudo o que quer, se você tiver o dinheiro. Mas era o que o jovem disse: eu faço tudo isso, eu dou, eu passo meu ouro, meus bens, mas eu não vou abrir mão da competição em Cesareia, porque ele queria aparecer, ele queria ostentar, não é? A fama, ele queria ganhar fama. Para ele era muito importante chamar a atenção. Meus irmãos, vamos aproveitar e meditar. Será que nós não estamos assim também, não? Mesmo estando nas nossas tarefas espíritas, será que nós não estamos também querendo ostentar, chamar atenção, não é? Ser amigos só das pessoas importantes do movimento espírita? Eu só me dou com os grandes do movimento espírita, como se isso existisse realmente dentro das nossas fileiras, porque os grandes são aqueles que muitas vezes nem aparecem, são aqueles que trabalham escondidinho e que trabalham
pelo bem, que fazem a caridade, que não aparecem nunca. Muitas vezes, nunca fizeram sequer uma prece em público e, quando desencarnam, estão completamente iluminados, porque dedicaram a sua vida com humildade e um grande prazer de servir, mas com tanta vontade de auxiliar ao próximo que se iluminaram sem falar. Não é? É como, eu não tenho a certeza se foi Francisco de Assis que falou isso, ou foi um grande espírito iluminado, encarnado na Terra, que disse: pregue o Evangelho, se necessário, fale. Não é? Pregar o Evangelho é agir no bem, é deixar Cesareia para lá, né? A competição de Cesareia. Nós estamos no mundo, tem até a página O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no mundo, mas não podemos fazer desse mundo a coisa mais importante para nós, a vida no mundo, de ostentação, de luxo, de riqueza, de muito dinheiro. E quantas pessoas nós sabemos que passam a vida juntando, não é? Como a passagem, não é? Que aquela pessoa que encheu o seu celeiro de trigo, de tudo que podia, de víveres, e aí aumentou o celeiro para ter mais víveres, e aí olhou para aquilo tudo e dizia: come, regala-te, bebe, regala-te. Não é? Agora eu tenho tudo, posso descansar, porque a comida eu tenho para muito tempo, para mim e para minha família. Aí vem e a voz diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você fez? Não é? E o que trazes nas mãos? O que vais levar nas mãos para o outro lado? Olha que coisa importante para nós meditarmos, meus irmãos. Aí, nós estamos voltando ainda ao mancebo rico. Há evangelista que fala o homem rico, outro fala um jovem rico, outro fala o mancebo rico. Não importa. É alguém que trazia riqueza, poderia ser até um ancião rico, mas trazia riquezas dentro de si. Mas muitas vezes essa riqueza, e não é a riqueza apenas do ouro. Eu posso ter o mancebo, pode ser um mancebo rico de saúde, um mancebo rico de conhecimento, um mancebo rico de muita energia. Nós temos muitas riquezas, meus irmãos. A saúde, então, é a maior riqueza. Quando nós temos uma saúde boa, pode não ser perfeita, mas é uma boa saúde, nós temos uma bênção enorme. Isso é uma grande riqueza. Nós podemos nos considerar ricos. E esse mancebo rico também era rico de tudo isso, da juventude, da energia, de tudo, porque ele era um jovem. Ainda por cima tinha tido uma herança muito boa da família. Então, meus irmãos, mas a maior riqueza foi aquela que ele deixou. Por isso, foi quando negou o convite de Jesus. Ele protelou o convite. Ele não disse não, ele disse mais tarde, agora não, mais tarde. Então, o que acontece, meus irmãos? Foi quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, quer dizer, um cabo passar pelo fundo de uma agulha, porque ele é grosso, do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico de dinheiro, apegado ao dinheiro.
um rico de juventude que só viva para curtir a sua juventude, um rico muito saudável que queira somente aproveitar a saúde que tem, não é? Passar a saúde aproveitando a vida, gastar a saúde aproveitando a vida. Então, são esses ricos, não é só o rico do dinheiro que não entrará no reino dos céus e é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha. É o rico de muitas coisas, o rico da vaidade, o rico do orgulho, o rico do egoísmo, aquele que sabemos que a maior chaga da humanidade, que está lá no Livro dos Espíritos, explicando claro sobre isso, que é a maior chaga, mas nós, muitas vezes, tratamos essa chaga com muito carinho e não cuidamos dela para que ela cicatrize. Nós, pelo contrário, ela é de estimação. Né? A cada dia nós nos tornamos mais egoístas um pouquinho. Meus irmãos, o mancebo rico, ele é rico mesmo. Há muitas conjecturas que nós podemos fazer em torno do mancebo rico, em torno desse momento que Jesus o convida e que ele não aceita, porque eu só vou ali, participo da competição em Cesareia e volto, e ajudo, e começo a trabalhar. Mas nós não podemos perder aquilo que chamam perder o time. Tem que ser naquela hora. Porque muitas vezes, quando nós não fazemos naquele momento, nós perdemos o tempo. Porque é aquele o momento aprazado, aquele é um momento crucial, reencarnatório nosso, do nosso planejamento reencarnatório. É o momento da grande virada da nossa vida. E quando nós perdemos aquele time, aquele tempo ali, aquele momento, nós perdemos muitas vezes quase que uma encarnação inteira, porque nós deixamos para lá as oportunidades de trabalho e de serviço, que são ricas. Nossa riqueza é algo assim enorme nas amizades que nós temos, no amor que nós temos na nossa família, os nossos entes queridos, a nossa riqueza da convivência, o nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos debaixo de um mesmo teto. É uma oportunidade abençoada de vida que nós estamos tendo ali, uns com os outros, nos conhecendo, nos educando uns aos outros, servindo um ao outro num projeto reencarnatório divino. Isso aí é uma riqueza. Nesse momento, nós somos um mancebo rico. Quantos gostariam de ter uma família? Quantas pessoas nós conhecemos que não têm uma família? E isso é uma riqueza também. Então, é a riqueza dos amigos, a riqueza da saúde, a riqueza do dinheiro. Mas nós não podemos fazer dessa riqueza apenas isso, a cesareia da nossa vida, o objetivo maior, porque eu preciso espalhar isso no trabalho do mestre. Eu sou uma ovelha desse redil e eu preciso obedecer ao meu pastor, atendendo os diferentes pontos cruciais da minha evolução aqui na Terra. Então, quando Jesus disse isso, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é um rico assim, um rico que às vezes é um pobre,
é paupérrimo, mas ele é tão rico de vaidade, é tão rico de tanta coisa inútil que ele ainda traz, que ele pensa que é rico. Esse rico aí não entrará no reino dos céus, porque ele tem aqueles defeitos dele de estimação. Nós nos lembramos de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver, tem uma pergunta, é a 631, que diz assim: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? É uma pergunta tão simples. Será que eu posso saber o que é o bem e o que é o mal por mim mesma? E os espíritos responderam: sim, o homem tem condição, sim, de saber quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir o bem do mal, não é? Nós temos essa inteligência. E aí tem a 632, que diz assim: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando em realidade está fazendo mal? Porque quantas vezes nós estamos achando que estamos fazendo bem e estamos fazendo mal? Não será que esse mancebo achou que estivesse fazendo bem, indo competir em Cesareia, e em realidade ele estava fazendo mal? E os espíritos responderam a Jesus, a Kardec: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Vamos nos colocar no lugar do nosso próximo. Para saber se eu estou fazendo bem ou mal, basta me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu me sentir bem, é porque eu estou fazendo bem. Se eu me sentir mal, eu estou fazendo mal. Foi o que os espíritos responderam. Se coloque no lugar do vosso próximo, não é? Assim você não vai se enganar. É o que acontece com a empatia, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. Então, todas as vezes que nós formos convidados a algo fazer para o bem da humanidade, ou um convite que a gente não entenda, muitas vezes até um convite para melhorar a nossa vida material, isso pode acontecer. Vamos fazer isso, fazer esse exercício de ver se aquilo ali é um bem ou um mal. Vamos nos colocar ali e observar: isso aí vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Vou me colocar no lugar do outro, não é? Para verificar, porque muitas vezes nós temos oportunidades grandiosas de fazer o bem a alguém, mas, gente, é um bem simples, é uma coisa pequena. E aquela coisinha tão pequena vai transformar a minha vida, porque a partir dali os meus olhos vão ver o mundo de uma outra forma. Não que a pessoa, o beneficiado, é que vá, eu fui beneficiada por fulano de tal ou por fulana de tal. Não, é quem beneficia que muitas vezes é quem mais retira o proveito da vida naquele momento, dá o grande insight, o grande estalo na sua vida de guinada, de rumo. E foi uma pena que o mancebo rico, naquele momento, não aproveitou. Mas Dona Amélia Rodrigues conta, só para terminar, que o mancebo correu. E quando ele correu, ele houve um acidente e ele foi atropelado pelos seus próprios cavalos. E ali mesmo, tendo seu ventre aberto, completamente ensanguentado, a lama do sangue com a terra
não é? Ele ficou num estado muito triste, embora os escravos tenham vindo retirá-lo rapidamente. Ele vê novamente a figura de Jesus dizendo a ele: vem e segue-me. E então ele responde: amigo, porque ele viu que o seu verdadeiro amigo não o havia abandonado, apesar da sua negativa. O verdadeiro amigo continuou ao seu lado e continuou acreditando no seu potencial. Quantas vezes nós somos tão falhos, cometemos tantas falhas e tantos erros, mas a espiritualidade, mas Jesus, através daqueles que ele comanda, acreditam no potencial, no nosso potencial, e nos oferecem algumas tarefas, alguns encargos que nós, muitas vezes, capengando, tentamos realizar e tentamos levar até o fim da jornada. Então, meus irmãos, que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada da encarnação e a oportunidade do conhecimento espírita, que nos dá muita esperança. É a doutrina da esperança, da consolação, que não nos promete salvação, nos fala em aperfeiçoamento, que é o mais importante para todos nós. Então, meus irmãos, vamos orar, agradecendo muito a presença de todos aqui presentes. Vamos orar, terminando a nossa tarefa desta noite, agradecendo muito o convite do CERJ e a nossa a todos aqueles que trabalham nessa equipe de divulgação da doutrina espírita, a nossa casa máter do espiritismo aqui no nosso estado. Muito obrigada, vamos orar. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, aqui estamos, Senhor, agradecidos pelo momento que passamos, agradecidos pela oportunidade de refletir em torno do Teu Evangelho e rogando, Senhor, por todas as pessoas que estão neste momento enfermas, do corpo ou da alma, e por todos aqueles, Senhor, que estão lutando por dias melhores, que estão dando tudo de si para auxiliar na melhora do mundo, prestando o seu óbolo, colocando o seu óbolo no gasofilácio da vida, para que outros possam usufruir desse bem maior. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que os lares aqui presentes possam ser abençoados, em nome de Deus. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, meus irmãos.